Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Estou bem também, graças a Deus. Só agradecer, nada a reclamar. E já se sabe, né, que a murmuração não leva a nada, né, pessoal? Não adianta o ser humano ele querer alcançar a graça de Deus e ele viver murmurando. Ele não vai chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, ele vai a cada dia atrasar a sua vida, né? Atrasar a sua caminhada. E eu tenho dito constantemente que quando o ser humano ele passa a viver uma vida de murmurar, ele é muito infeliz, né? Ele é muito infeliz. E eu agradeço a Deus, né, por me dar esse espírito de bênção, de tranquilidade, para não viver murmurando, porque não não condiz com um cristão, uma pessoa que vive evangelizando, uma pessoa que vive falando do evangelho, falando da palavra de Deus. Isso é uma pessoa que é ranzinza, né? Aquela pessoa que só vive mal-humorada, né? Dando coices e pontapé e cotovelado em todo mundo, né? Então é o primeiro sinal que tem alguma coisa errada, né? É o primeiro sinal que tem alguma coisa errada. Hoje aqui no Goiás está fazendo frio, graças a Deus. Aí todo mundo se agasalha, né? Ficamos 2 dias aí sem gravar vídeo, mediante a situação da memória do meu aparelho, né? Porque para hoje tudo que a gente vai fazer tem despesa. Tudo que você for fazer hoje tem um investimento, que seja em qualquer área. E para você ter ideia, para fazer hoje um conteúdo desse, de evangelização, imagina as outras coisas, né? Que os investimentos são maiores, né? Então, tem que ter um aparelho bom, um aparelho hoje bom é caro, né? Para você se comunicar, um aparelho simples resolve, mas para que você tenha uma boa visualização na matéria de memória, você tem que ter um aparelho mais possante. É igual o camarada que ele tem um uninho, é uma coisa, mas ele quer viajar para lugar longe, o uninho vai, mas ele vai machucar muito seu condutor. Então, aí o camarada passa com um carro maior, aí ele já faz uma viagem com mais tranquilidade. Entende isso? É nesse jeito que a gente passou esses 2 dias sem gravar vídeo, né, por motivo da memória do aparelho que estava é, sobrecarregada. Tive que deixar ela, e eu vou limpando a memória dela para que possa voltar ao normal novamente. Mas vamos lá, hoje a gente tem uma boa inspiração e a inspiração de hoje é polêmica, né? A primeira inspiração hoje é do Evangelho, né? Porque todo Evangelho é uma inspiração de Deus, né? Aí a gente tem a inspiração do Evangelho, que hoje se encontra no livro de Mateus, tá? Hoje o Evangelho está no livro de Mateus. Você pode chegar lá e você vai encontrar o Senhor falando. Mateus 5, 17, 19. Eu anoto tudinho porque a minha cabeça, depois que eu tive Covid 4 vezes, eu sou um milagre vivo, eu escapei, né? E eu tenho que anotar tudo, porque às vezes eu esqueço até meu nome. Amém? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, o Evangelho de hoje de Mateus fala a respeito dos mandamentos, né? Se você quer honrar a Deus e não honra os mandamentos, você está, como diz o provérbio popular, ferrado. Esses mandamentos ficaram para que a gente possamos entender melhor a dinâmica do reino de Deus. Eu falava anteriormente que o reino de Deus é igual a um quartel, lá no céu é um quartel, tem a semelhança, né? E hoje eu vou aperfeiçoar ele mais essa colocação, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um trânsito, que tem suas leis, pare, siga, entre a esquerda, entre a direita. Então, o reino de Deus, eu digo isso constantemente, é simples de entender. É simples. Ô missionário, mas eu não estou entendendo, é porque você não quer. Porque você não quer. Que o reino de Deus é simples de entender. Ah, mas não estou entendendo. Então foi o seguinte, quer ver que o reino de Deus é simples de entender? Vai lá na cozinha.
Liga o fogo, ligou, tá ligado o fogo, tá, bota a mão no fogo agora. Ah, não vai me queimar, então. Veja, você não entende que você não quer. Se você tem o conhecimento que você vai botar a mão no fogo queima, você tem conhecimento também que o que é certo e o que é errado. Não venha dar essa de João sem braço, não, de coitado, não, que lá no céu nem entra João sem braço, nem coitado. É necessário que a gente, que eu e você, a gente caia na real. Cai na real, irmão. Cai na real. As leis da terra, ela existe, né? E tem mais uma coisa. Às vezes, eu tenho comprovado, tenho presenciado essas cenas, né? Pessoas para falar com o juiz, ele bota uma calça, ele bota uma roupa decente, né? Ele ajeita, ele não, né? E para falar com Deus, quer falar de todo jeito. Te orienta, irmão. Te orienta. Te orienta. Te orienta que cada dia que se passa, tu vai ficando mais perto de Deus e Deus mais perto de ti. Porque enquanto Jesus não voltar, a gente tem. Enquanto ele não voltar, diga comigo, eu estou indo. Eu já adiantei 50 e poucos anos indo assim, ó, indo para me encontrar com ele. E se ele não voltar para buscar a igreja daqui que eu estiver com vida, mas a minha caminhada vai me levando até ele. E vejo quantas pessoas já foram até ele. Então, assim, hoje, o evangelho de hoje, de Mateus 5, 17, 19, fala a respeito dos mandamentos, né? E os mandamentos a gente já sabe: honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não desejar a mulher do próximo, e por aí afora, né? Não levantar falso testemunho. E assim a gente já sabe os mandamentos. Só que esses mandamentos, Jesus foi aperfeiçoou em dois. Eu já tinha dito isso anteriormente. Ele foi aperfeiçoou em dois. Qual foram os dois missionários? Ele aperfeiçoou amar, ouve Israel, ó, ouve Israel, amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois é pior, esses dois é mais grave de que os 10. E é missionário. Mas lógico que é. É lógico. Amar a Deus é fácil. É fácil amar o carro, amar a mulher, amar o filho, amar a casa, amar o trabalho. Mas a Deus, meu Senhor, como é difícil, eu sei disso. Amar a Deus. Não, eu amo a Deus, missionário. Cria vergonha na cara, rapaz. Que conversa que tu ama a Deus, olha para tua vida. Primeiro sinal que a gente vê que ama a Deus é a nossa conduta. É a nossa conduta. Tem gente com a cara de pau, né? Eu acho interessante. Tem gente com a cara de pau, velho. Pense, ô cara de pau. Eu amo a Deus. Chega aí, enche a boca. Aí um bêbado, um prostituto, um safado, sem vergonha, um ladrão, uma quenga, uma vagabunda, uma suja. Nossa, vai olhar a tua vida, menino. Eu amo a Deus. Tá pensando que é assim, é? É cara de pau. A gente, primeiro, para dizer que ama a Deus, a gente tem que entrar dentro da gente, fazer um exame de consciência. Será que eu tenho? Será que eu tenho? Será que eu tenho alguém que tem raiva de mim? É certeza. Isso aí é certeza. Será que eu tenho alguém que tem raiva de mim? É certeza. Mas será que eu tenho raiva dele? Ó. E se ele tiver raiva de mim, eu, e eu não tiver raiva dele, eu tô limpinho, limpinho, limpinho. Agora, se ele tiver raiva de mim e eu tiver dado motivo a ele e foi indiferente com ele, eu estou ferrado. A gente tem que fazer um exame de consciência, irmão. A gente tem que fazer um exame de consciência. E assim, o primeiro acusador, a primeira pessoa que nos acusa é a nossa consciência, é a nós mesmos, sabia? A gente não precisa que ninguém aponte o dedo pra gente, não. Não precisa. Porque se alguém apontar o dedo pra você, se alguém apontar o dedo pra mim, ele tá perdendo o tempo dele. Agora, missionário, eu devo fazer um exame de consciência. Como é que está a minha conduta perante Deus? Como é que está o meu caminhar perante Deus? Como é que está o meu falar perante Deus? A minha postura? Tudo isso, irmão, vai pesar. Ah, eu sou um homem de Deus, mas vivo uma vida desregada, né? Como diz a história, rasgada. Ferrado. Não vou entrar no céu. Não, entrar eu vou, só não vou ficar. Ah, eu amo a Deus. Aquela pessoa horrível de se conviver.
Como vai ser um problema, não vai? Mas que Deus tenha misericórdia. E a segunda parte da inspiração é o seguinte: é, essa semana vai começar a maior idolatria da face da terra. E eu tava relutando para não falar nisso, para não ter esse tipo de inspiração. Mas infelizmente eu sou pau mandado, né? Infelizmente aquele pensamento que Deus coloca na minha mente e fica me impulsionando a falar, que é a inspiração, eu fico relutando muitas vezes para não falar. Mas essa semana vai ser necessário falar disso aí. Olha, vamos pedir a Deus que Jesus não volte essa semana, esse mês que vem. Porque se Jesus voltar, vai ficar, meu Deus, da minha família e da tua família, vai ficar tanta gente, mas tanta gente, que só Deus tem misericórdia. Como missionário? Me explique melhor, que eu não estou entendendo. Olha, sábado começa as Olimpíadas. Uma das maiores aberrações espirituais. Olha, estou falando espiritual. Vou falar espiritualmente. Presta atenção. As Olimpíadas, hoje, elas são espiritualmente o maior acesso à idolatria na Terra. Veja que lá se fala assim, ó, os deuses olímpicos, os deuses do futebol, os deuses do esporte. Não é assim que fala? Ou não é? Ou eu estou errado? Por esse motivo, eu estava relutando para não falar nesse assunto. Eu queria entender, na minha mente, e aqui eu abro um parênteses, eu queria entender como é que um homem ou uma mulher que diz que é um servo de Deus e tem o seu aparelho de televisão em casa e liga ele para assistir um jogo da Copa. Oi, missionário, mas é um esporte. Irmão, vai investigar aquilo ali. Missionário, o senhor é contra os esportes de jeito nenhum. Jamais. Eu acho, na minha visão, que o ser humano tem que se exercitar e o esporte, ele existe para se exercitar. Agora, a idolatria dentro do esporte, eu sou contra. A idolatria, pegar um menino da favela, sabe o que é que o demônio faz? Pega um pobre da favela, um Zé Ninguém, vai investigar a vida de Romário, vai investigar a vida agora do que está no auge agora, desse jogador que está no auge, do Neymar. Vai chegar lá, chega lá e pergunta a ele onde foi que ele estudou para ele ter aquele grau de estudo, para tu ver que o demônio foi e fez dele um ídolo. Vê que tem pessoas que fica fazendo assim, ó, reverência. E eu queria entender, e muitos religiosos, pastores, bispos, padres, todos, tá tudo englobado. Todos. Prestando culto a esses caras. Irmão, vamos orar para Jesus não voltar esse mês. Vai ter esse escândalo cristão. Em primeiro lugar, você sabe quando os jogos eles foram criados? Existia um demônio, um homem demônio. Vai lá. Vai lá, pega os imperadores de 313 a.C. Pega o Ciro lá. O Ciro, que era imperador. Maximiano. Pega, irmão. Pega o teu celular e coloca assim, quem foi que criou os esportes? Aí tá lá Ciro Maximiano.
Júlio César. E tu sabe como era que os esportes ele era comemorado? Lá vem a data dos esportes. Aí pegava e saía na comunidade, prendendo aquelas pessoas que eram religiosas, pobres, marginalizadas da sociedade, pegava aquelas pessoas, levava para o estádio e chegava lá, juntava 20, 30. Eu vou contar a história de duas mulheres, que foi para dar abertura no esporte em Roma. Porque, me perdoe, toda desgraça de sacrifício humano começa em Roma, meu irmão. Irmão, se você pegar a história, pegar a história em 313, você vai ver, irmão, as pessoas eram repartidas ao meio. Eles pegavam lá em Roma, sabe o que era que eles faziam? A maior atrocidade do mundo nos esportes. Aí, hoje vai ser o esporte para ver que o homem contra 2 cavalos. Aí amarravam um braço, uma corda no braço, uma corda no outro braço. Chegava na sela do cavalo, amarrava num cavalo. Agora, se o homem vencer esses 2 cavalos, ele é libertado, ele é livre. E qual o crime desse homem? Somente porque ele é cristão. Somente por cristão. Eu vou tirar essa palavra de lado. Somente porque ele acredita em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Somente isso. Somente isso. Porque todas as pessoas que acreditavam que Jesus morreu e ressuscitou, ele era partido do meio, ele era assado no forno, ele era cortado de espada, degolado. Aí o homem vê, vamos abrir hoje o esporte, o homem contra 2 cavalos. Aí pegava, amarrava uma corda no braço, uma corda no outro, aí batia no cavalo. O cavalo, quando partia assim, rasgava o ser humano no meio, assim, ó, feito que tá rasgando o papel. E o povo, ei, você, ei! Igual hoje, quando esses jogos aí, gol! O demônio, né? Desde que chora, se emociona. E tem até o filho do diabo que fica lá rezando o texto, fazendo promessa. O filho do diabo, porque não pode. Não tem lógica. Uma pessoa que sabe que aquela obra é do Satanás e está rezando, eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. E olha, pastor, padre, bispo, todo, tá tudo, como diz o provérbio, tá tudo misturado. E missionário, e agora? Olha, se você e eu não tiver um bom raciocínio para entender isso aí, o que é que eu devo fazer? O que é que eu não devo fazer? Irmão, a postura do cristão é diferente da postura do homem, da mulher do mundo. É uma postura diferente. Aí agora eu vou pegar para a gente encerrar essa inspiração, que a hora, o tempo voa. Eu vou só falar de 2 mulheres, Perpétua e Felicidade. Vai pesquisar a vida dessas 2 mulheres, que foi lá, Diocleciano, meu Deus, foi Diocleciano, Perpétua e Felicidade. Elas foram escaladas para ser a abertura dos Jogos de Roma, lá no Coliseu. A abertura dos maiores campeonatos com a vida delas 2. Grava o nome dela, Perpétua e Felicidade. Perpétua, 16 anos. Felicidade, 20 anos, grávida. 6 meses. Não, perdão, 7 meses. 7 meses. Chegar, o calabouço, a prisão no fundo do estádio, hoje lá em Roma, onde tinha a cela para guardar. Um lado era o cárcere para guardar as pessoas, do outro lado era a jaula para guardar os animais ferozes, os leões, uma semana de fome, os tigres, os ursos. Aí pegou Perpétua,
e felicidade para a abertura dos jogos. Qual o crime dessas duas mulheres? Somente porque acreditava que Jesus morreu e ressuscitou. O único crime delas duas era esse, porque Jesus morreu e ressuscitou e elas acreditavam nisso. E pediram para ela renunciar, porque não todo ser humano que lá em Roma que acreditasse que Jesus morreu e ressuscitou pagava com a sua própria vida. E ele tinha que dizer que era mentira. E elas não podiam dizer que era mentira, porque elas caminharam com os apóstolos. Mas vamos dar continuidade. Chegou o dia. Pega a Perpétua, coloca 2 leões e solta ela. Lotado, o estádio lotado. Pega teu celular, pesquisa, vai no Google assim, ó, a morte de Perpétua e Felicidade. Eu quero ver como foi. Vai, abre lá. Eu não estou mentindo nem inventando, não. Abre lá no teu celular. Aí, Perpétua, o leão, uma semana de fome, correu para lá, correu para cá, o leão, com aquelas unhas assim, abriu ela no meio, a víscera dela caiu, o povo, ei, gol, gol, gol do leão, gol. É pra cá. Aí lá vem Felicidade, 7 meses de gravidez, no chão, soltaram ela na arena. Aí o imperador disse, não, existe uma lei em Roma que não pode matar a mulher grávida. Deixa ela parir primeiro, dar a luz, para poder matá-la. Levaram ela de volta, ela estava com 7 meses. Ela chegou no cárcere vendo que era muita gente presa para ser assassinada na abertura daquele esporte. E ela foi, orou ao Senhor e ela teve a criança no outro dia, com 7 meses, fora da aula. Porque ela queria, sabe? Não queria ser poupada, porque faltava 3 meses para 2 meses para gravidez e o esporte era naquela semana. E só ela ia ver a morte de todas as pessoas que ela conhecia. E o que foi que ela fez? Felicidade. Ela teve a criança, chamou o cárcere, entregou a criança, uma menina. Vai lá, pega a história. E no outro dia levaram ela, toda aberta, né? Porque ela teve a criança, ela toda deslocada. Soltaram ela. O leão só passou a mão nela assim, partiu ela no meio. Ela não teve nem condição de reagir. Irmão, é doloroso, viu? Eu estou estudando a vida das pessoas que morreram para dar a vida pelo Evangelho. E cada dia eu sinto uma facada no meu peito, sabe? Hoje, para eu e você ter o direito de andar com a Bíblia debaixo do braço e ser católico praticante, muita gente perdeu sua vida. Milhões de pessoas perderam a vida e não renunciaram. Jesus morreu e ressuscitou. Pai amado, Pai querido, bom dia. O Senhor está bem? Pai amado, eu queria agradecer ao Senhor pela vida dessa pessoa que vai ouvir essa palavra. Que o Senhor possa tocar no coração dela, Pai amado. E que ele possa ser uma pessoa, um crente verdadeiro, autêntico. Não é esses crentes meia tigela, esse pessoal que se leva no calor da emoção. Ah, porque todo mundo está torcendo, eu vou torcer também. Pai amado, Pai querido, será que essas pessoas continuam feito Paulo, cego? Cego, Senhor. Vendo que isso aí é só uma cilada de Satanás. Só uma cilada, Senhor, para afastar as pessoas do verdadeiro caminho, que tu és o caminho, a verdade e a vida. Pai amado, Pai querido, e a cegueira está dentro da tua igreja. Parece, Pai amado, Pai querido, que hoje a igreja, ela faz questão de ficar cega. E eu quero dizer, Pai amado, abre os olhos dessas pessoas e abençoe os necessitados, os famintos, os presos, as pessoas que, Senhor, estão aprisionadas pelo demônio. E eu te peço em nome de Jesus que liberte, que tu és o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas que estão enfermas, Pai amado. Se for obra satânica, que o Senhor os cure, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Obrigado, Pai amado, muito obrigado. Abençoa a todos e a mim também,
em nome de Jesus. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é de viver nem de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Além-me, Virgem Santíssima, que o Senhor te abençoe. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Se Deus permitir, amanhã tem mais.